bom que você está conosco. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao programa que fala de assuntos do seu interesse. O professor Juarez coloca mais de 30 anos de suas experiências de atendimento, respondendo as perguntas sobre emprego e renda, espiritualidade, qualidade de vida e também de relacionamentos. Escreva para nós, mande a sua pergunta para o e-mail prof.juarez@cienciaestelar.org.br ou então deixe a sua pergunta no site da TV São Tomé. Nós temos uma página no site da TV São Tomé. Ou ainda passe no Sabor Mágico e deixe lá conosco a sua pergunta. O seu nome será preservado. Então, tudo bom, professor Juarez? Tudo jóia, Vamos Letícia. com mais umas perguntas nesse primeiro bloco. Vamos. O de emprego e renda. Ok. Tá? Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é: abrir um negócio e me copiaram. Devo fechar? Gente, isso é a coisa mais comum, né? A gente abre um negócio, principalmente se esse negócio é inovador, é pioneiro, é um negócio diferente, é um negócio interessante. É certo, com certeza, que alguém vai te copiar, principalmente se está dando certo, né? Se está dando certo, está ganhando dinheiro, pelo menos está tendo movimento, você vai ter cópia sim, né? Mas assim, a meu ver, Letícia, não é a questão de se parar ou fechar o negócio porque copiaram. Pelo contrário, se você abriu primeiro, você é pioneiro, né? Se tem alguém que possa ter alguma vergonha, quem te copiou, e não você que veio na frente, né? Você não deve desistir, você deve persistir. Até porque você está passos à frente, você conquistou segmentos do mercado que a pessoa que acabou de abrir, ela já não vai entrar, não vai ter necessariamente aquele trânsito, aquela intimidade com a clientela que você já conquistou, tá? É claro que ele é concorrente seu, ele vai querer roubar, né? Querer pegar os seus clientes, não tenha dúvida, ok? Mas você já conquistou um clientela que já te conhece, né? Então depende do seu serviço, dependendo do seu produto, já dá valor. É claro que uma concorrência às vezes também sempre é muito bom, né, Letícia? Porque faz a pessoa ficar assim mais atenta, né? Melhorar a qualidade, né? Dar um plus, um adicional. Até no namoro é bom, né? Quando tem uma concorrência a pessoa fica mais esperta. Você dá um salto, né? Mas eu tenho visto gente copiar um negócio, não importa qual seja, e depois quem copiou não dá certo. Aí quem desiste é quem copiou. E eu vi um caso também de uma amiga que ela vendia na escola docinhos, né? Tipo brigadeiro, assim, tal. E aí não foi uma, duas, três, foram várias meninas começaram a vender também. E aí ela acabou desistindo. Ela falou, um monte de gente vendeu e ela estava fazendo um sucesso tão grande, vendendo tanto, e ela desistiu. Todo mundo vendendo, desistiu. Então tem casos e casos, né? Nesse caso da sua amiga, acontece muito isso, né? A pessoa tem um lado da vaidade dela atingida. Ela fala, eu abri um negócio, por que você não abre o outro? Não tem nada a ver. Por que você tem que copiar logo eu? Né? Tava dando muito certo. Tem que separar, gente, o lado pessoal do lado empresarial. São duas coisas diferentes. Não é porque alguém te copiou, né, que você vai ficar chateado e que você vai abrir mão do seu negócio. Se está dando certo, continua, né? Muitas vezes a pessoa que copiou, ela copiou simplesmente porque viu que está dando certo. Só que ela não viu se ela tem competência, se ela tem habilidade, se ela tem os recursos para fazer. Não é verdade? Se ela gosta de fazer aquilo, tá? Então, se a gente é copiado, você não é motivo de você fechar o seu negócio. Não, muito pelo contrário. É aí que você tem que investir e mostrar o seu diferencial. Até porque existem clientes de todos os perfis. Tem comércio que vai ter um perfil de cliente. Às vezes um comércio na mesma linha de trabalho vai ter outro perfil de cliente. Né? Você pode ver bar, restaurante, acontece muito isso. Né? A frequência, o tipo de pessoa que vai lá, que entra, né? É um diferencial. Você tem que mostrar o seu diferencial. Muitas vezes, por exemplo, eu gosto muito de falar de celular. O celular está na moda, todo mundo tem celular, o preço é o mesmo, né? O preço é o mesmo do celular em todas as lojas que você for fazer, que você for comprar. E esse preço, o que acontece? Parcelado, tudo. Qual é o diferencial? Por que uma loja vai vender mais do que outra?
é o atendimento, é o serviço de entrega, né? São adicionais que vêm ao lado. Professor Juarez, vamos continuar a pergunta do programa anterior? Sim, vamos sim. Quero abrir um negócio, mas temo não dar certo. Como ter mais certeza? Pois é, no programa anterior nós falamos, né, sobre a habilidade da pessoa, né? Ela tem que ver primeiro se ela gosta, se ela tem a ver, se ela entende, né? Se ela conhece do assunto, se ela tem experiência no assunto. A segunda coisa mais importante, você que quer abrir um negócio, chama-se pesquisa de mercado. Porque não adianta a gente ter a competência, a saber que a gente é bom em determinadas coisas, e o mercado onde a gente trabalha não absorver isso, né? É o que dizem, por exemplo, querer vender freezer ou geladeira no Polo Norte, não tem jeito. Ou aquecedor lá no deserto da Arábia Saudita, não tem, não vai vender, né? Vender guarda-chuva onde não chove, né? Pois é, tem lugares no Nordeste dizem que não chove, né? Tem casa, pelo que me consta, eles constroem casa até sem teto, sem telhado, porque não precisa, não chove lá. Então, gente, fazer uma pesquisa de mercado. Profissionalmente é assim que as grandes empresas fazem, né? Elas contratam uma empresa especializada para fazer a pesquisa de mercado. É lógico que nem todo mundo tem dinheiro, tem condições, nem é necessário. Como você vai fazer então? Em vez de você fazer uma pesquisa de mercado, pesquisa é sempre com um método científico, né? Você faz uma enquete. O que é enquete? Enquete você começa a perguntar para as pessoas que você conhece, sabe? Tipo assim, olha, o que você acha se alguém abrisse tal coisa aí? Não precisa falar que eu estou querendo abrir, não. O que você acha que se abrisse tal coisa, uma empresa aí, uma pessoa me falar e tal, você acha que dá certo? Aí você pergunta para o seu vizinho, né? Para o seu colega, para um parente seu, para as pessoas, porque quando você fala que é você, às vezes as pessoas ficam com receio de falar, não vai dar certo, né? Às vezes só para querer te incentivar, fala, não, vai, abre, dá certo, de repente não dá. Então não é você, né? Faz uma enquete, não falando que é você, fala que um amigo consultou você, que perguntou o que você achava e tal, e não induza a resposta, né? Eu acho, induzir a resposta, eu acho que está certo, o que você acha? Isso é induzir a resposta. A pessoa acaba falando, tá, é bom. Isso é induzir a resposta, você tem que deixar a pessoa falar. O que você acha? Você acha que dá certo esse negócio? Parece que é uma boa coisa? Será que na cidade que eu moro, sabe, meu tipo de atividade? Você tem que fazer isso. Lógico que você quiser, você pode, tem ferramentas hoje, né, Letícia, que você pode fazer isso até na internet. Uma análise de mercado. Fazer uma pequena análise de mercado. É claro que junto com essa análise de mercado você pode olhar, você mesmo fazer um levantamento do mercado. Existem outras empresas, outros profissionais que trabalham com o mesmo tipo de negócio que você está querendo abrir? Como é que está o andamento do negócio deles? Como é que está a frequência, né? Lembre-se sempre que às vezes a frequência não significa resultado econômico. Às vezes a gente vê, por exemplo, muitas pessoas tomando cerveja num bar, mas o cara compra uma cerveja e passa a tarde inteira, né? Na frente do bar, lá sentado com os amigos, batendo papo, ocupando a cadeira, a mesa, e não está vendendo, não está lucrando. Então, tem que ir além, tem que ver com os olhos do empresário, do dono, né? Ver se de fato está tendo outra coisa, ver com os olhos do dono, qual é o custo de tudo aquilo. Aluguel, fornecedor, funcionários, né, impostos, tem uma série de coisas por trás. Vai ter que comprar também freezer, geladeira. Isso, móveis, utensílios, equipamentos, máquinas, é verdade. Mas então, o segundo grande e importante passo, fazer uma enquete. É lógico que a enquete não vai garantir o sucesso do seu negócio, né? Porque todo negócio, gente, é uma aventura, né? Nós falamos nos programas anteriores, por que o dono do negócio ganha mais do que o funcionário? Porque ele corre risco. Ele não tem certeza que vai dar certo. Ele não tem certeza que vai vender, que vai ter lucro. E o funcionário não, ele tem certeza que no fim do mês tem que estar o salário dele lá, tem que estar depositado o fundo de garantia, ele vai ter o 13º, ele vai ter as férias, né? Então, o empresário, ele é uma pessoa ousada. Para a gente ser empresário, nós temos que ter coragem de ousar, né? E aí, quem não tem coragem de ousar, aí vai ser empregado.
a segurança, que a gente tem que pensar muito é o seguinte: quando a gente pensa em segurança em termos de salário, de emprego, a gente tem a segurança, mas isso limita às vezes o nosso crescimento. Quando você pega o empreendedorismo, você vai abrir o seu negócio, você não vai ter a segurança que você gostaria de ter, mas você tem a liberdade para abrir horizontes, para você conquistar o mundo. Mas assim, você fala de empreendedorismo, nem todo mundo tem o espírito empreendedor. Não tem. Isso é raro, né? Não é, sei lá, 99% não é falha, da população tem isso, não, pelo contrário. Então isso não é uma falha, isso é uma qualidade que poucas pessoas têm. Exatamente. Às vezes tem gente que faz sucesso sem fazer nada disso que eu estou falando, sabe? Faz e deu certo, é tentativa e erro. É o caso, por exemplo, do McDonald's. O McDonald's, a gente sabe que, como é que surgiu o McDonald's? O rapaz parece que era caminhoneiro e ele foi demitido da empresa, perdeu o emprego. E a única coisa que ele sabia fazer era um lanche de frango. E ele morava na estrada onde passava muito caminhão, os colegas dele. Aí ele começou a fazer um McChicken. Foi o que ele fazia bem, ele sabia fazer, a única coisa, ele falou, vou fazer isso aqui para ver se eu ganho dinheiro, pagar minhas contas. Então na casinha dele lá, abriu uma portinha para vender o McChicken, era só um lanche, um lanchinho. Né, de curva inteiro, de estrada. Né? Aí os amigos deles, caminhoneiro, começou a parar lá, todo mundo elogiou e foi. Hoje virou, né, o McDonald's que a gente tem no mundo todo. A Coca-Cola também. A Coca-Cola, ela iniciou como remédio para tosse, se não me engano. É um remédio. Tomava quente. Né? E hoje virou isso tudo. Mundial. Então, gente, às vezes o negócio a gente não tem certeza se vai dar certo. Como eu já falei, a Toyota, o dono da Toyota faliu 3 vezes antes de ser o sucesso que ele é hoje. Então, quem vai abrir um negócio não pode ter medo de falir, sabe? De quebrar, de dar errado. Tem que ter coragem e se lançar no vazio, né? Quanto mais ele se cercar de elementos que possam garantir o seu sucesso, mais vai dar certo, tá? Então vamos para um intervalo e voltamos já. Até já. Ficou. Programa Diálogo Cósmico. Apresentação: Chico Penteado. Todo sábado, às 10 horas da noite. Indo de volta. Voltamos com o professor Juarez e você. Nesse segundo bloco, vamos falar de qualidade de vida e espiritualidade. Isso. Certo? Bom, a minha primeira pergunta, professor Juarez. Minha amiga me falou da medicina homeopática. Isso funciona? Funciona sim, gente. Apesar da ciência oficial, apesar de notícias em algumas revistas, né, teoricamente com embasamento científico, dizerem que a homeopatia não funciona, gente, a homeopatia funciona e muito. Ela é magnífica, né? Não precisa acreditar. Muita gente fala, tem que acreditar. Não é crença, não é religião. Não é crença, não é religião a homeopatia. Ela funciona. Ela atua de forma muito sutil. Hoje a ciência não aceita a homeopatia como não aceitava a acupuntura há algum tempo atrás. Só que agora a ciência aceita a acupuntura e querem pegar, né, a acupuntura e deixar de uso exclusivo para os médicos, por exemplo. Né? A acupuntura é usada na China há milênios e agora já está sendo usada aqui no SUS, aqui no Brasil também. E a homeopatia ela segue mais ou menos a mesma linha da acupuntura. Ela trabalha as duas técnicas, né, de saúde, elas trabalham com as energias sutis do corpo. Então, de fato, quando você pega um remédio homeopático, ele é diluído, ele não é concentrado. O processo é o contrário da alopatia. Esses remédios que a gente compra em farmácia chama-se alopatia. Então tem a concentração, é microgramas, miligramas, tantas gramas e tal. A homeopatia não, é o contrário, é a diluição. Chega a um ponto que quimicamente não existe mais nada
naquele líquido ou naquela bolinha daquele remédio. Mas é aí que mais efeito faz, é impressionante. A ciência não sabe como funciona, né? Mas não precisa acreditar, funciona, trabalha-se com a energia das coisas. Principalmente, gente, problemas ligados à alergia, sabe? Essas coisas mais sutis, a homeopatia é muito boa. Veja bem, a homeopatia não substitui a alopatia. A gente não pode ser radical, né? Não deve ser fanático. Ah, não, eu vou ser homeopático, a alopatia é horrível. Não. Mas sabe o que acontece, professor? É que as pessoas querem uma ação imediata que nem da alopatia. Você toma um remédio daqui, sei lá, 1 hora, você já não está sentindo a dor. Não quer dizer que curou, não. Você só não está sentindo aquela dor, né? E a homeopatia é gradativo, é aos poucos, é igual você falou, é diluído, sabe? Pois é, esse, Letícia, é o conceito equivocado que a maioria das pessoas tem. Já foi medido, através de fotografia Kirlian, que a ação da homeopatia é instantânea, é microsegundos. Enquanto você toma um remédio alopático, que demora pelo menos uns 20 minutos, né, até chegar ao seu estômago, o trato digestivo para fazer efeito, ou no máximo uma injeção, né, que praticamente faz também quase imediato o efeito, a homeopatia ela é instantânea. Você colocou na boca já está, porque é energético. Agora, aí vai. Como a homeopatia trabalha com coisas mais sutis, mais delicadas do nosso corpo, depende muito do médico, tá? O médico ele tem que ter feeling, tem que ter conhecimento, tem que ser um médico muito bom para saber dar o remédio certo, na potência certa para a pessoa, ok? Essa é a grande diferença. Tá? Depende muito do médico. E às vezes, Letícia, não é só o médico, depende da interação do médico com o paciente. O ser humano ele é complicado, né? Às vezes ele consegue captar as características de um paciente e de outro ele tem limitação e dificuldade. Então a culpa às vezes não é do médico. Nós somos humanos e somos limitados, né? É uma questão de sintonia. Mas a homeopatia ela faz efeito rápido. A grande diferença é que a homeopatia não é que nem a alopatia, por exemplo. Na alopatia você vai tomar um remédio para a dor de estômago, ponto, né? Gastrite, por exemplo, ok? É um antiácido, né? Vamos colocar assim, e um anti-inflamatório. Já na homeopatia não, a homeopatia trata você como um todo. Né? Uma consulta homeopática, o médico vai ficar com você mais ou menos no mínimo 1 hora, a primeira consulta, para entender o seu quadro todo. Por que você tem gastrite? Às vezes é gastrite nervosa, às vezes é alimentação inadequada, né? Então, às vezes a ansiedade e tal. Então ele vai tratar, a homeopatia, ela trata inclusive a ansiedade. Ela trata o aspecto psíquico da pessoa, não só físico. Na verdade, a maioria das questões físicas, elas são consequências de questões psicológicas, psíquicas. E é isso que a homeopatia faz. Que é super interessante, ela trabalha então a pessoa como um todo, ela vai na causa. Então é um tratamento muito bom, né, que vem lá da alquimia medieval, conhecimento da alquimia medieval, e que funciona, é prático, é útil. Por exemplo, quem tem criança alérgica, criança que tem muito problema de estômago, né, problema de trato respiratório, né, sinusite, rinite, asma, essas coisas todas, na hora a pessoa tomou, ela já melhora assim no mesmo dia, talvez na mesma hora ela já tem, mas depende do médico saber o remédio certo na hora certa. Depois a gente pode voltar a falar um pouco mais de homeopatia, que vale a pena, mas volto a frisar, a alopatia não é ruim, a alopatia ela tem o espaço dela, a pessoa quebrou a perna, a homeopatia não vai resolver, né? Vai ter que tomar um anti-inflamatório, um antibiótico, vai ter que ir no ortopedista, não tem jeito, ok? É que todas as pessoas que usaram, né, o método da homeopatia, todas, isso que eu conheço pelo meu conhecimento, todas falaram que funciona, que é bom, e tal. Quem fala que essa coisa de acreditar, né, que nem a gente comentou, são pessoas que nunca usaram. Ou, se usaram, não consultaram um bom profissional da área,
né? Lamentavelmente, isso tem em todas as áreas, né? Não é só na medicina. Todas as áreas têm bons e maus profissionais, pessoas mais qualificadas e menos qualificadas, né? E aí às vezes há decepção, né? As decepções elas existem em todas as áreas de atividade profissional. Não desista, se você se sente interessado por homeopatia, usa, continua, é um remédio mais leve, né? Que vai te levar a curar, isso é muito importante, né? Porque às vezes você toma um remédio para curar uma coisa e acaba prejudicando outra no seu organismo, né? Pela alopatia. A homeopatia tende a curar você como um todo. Depois a gente vai falar um pouco mais da homeopatia, mas funciona assim, pode acreditar. Então tá. Professor Juarez, vamos à próxima pergunta? Sim. Bem, muita gente deve fazer essa pergunta. Simpatia para ganhar dinheiro funciona? Gente, às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas, né? As coisas de natureza espiritual, né? Elas são de natureza espiritual, são para coisas, são... se você vai recorrer a um anjo, a um gnomo, né, a uma simpatia, a um santo, recorra para questões de natureza sutis, espirituais, não para as questões práticas e materiais. Sabe? As questões práticas e materiais devem ser resolvidas aqui, na vida prática e material. Eu não vou dizer que não funciona não, porque funciona, né? Mas você usar um conhecimento espiritual para obter alguma coisa de natureza material não é algo adequado, não é algo harmônico. E muitas vezes isso vai interferir em algumas leis cósmicas que podem prejudicar a própria pessoa. Por quê? Tudo na vida tem que ter um mérito. Tudo tem um preço. E esse preço é cobrado sempre. E não é uma pessoa, um ser, não. É o equilíbrio natural das coisas. A gente tem que ter mérito para tudo. Então, se você conquista usando recursos, conhecimentos da ciência estelar, da ciência espiritual, né, para obter um resultado, às vezes você faz aquilo acontecer, né? Mas você tem que ter resposta daquilo. Vamos dar um exemplo bem simples. Imagina que você não gosta de uma determinada pessoa. Não gosta daquela pessoa. Tá bom. Um dia você passa na rua, a pessoa está lá, né? Aí você vê um policial ali perto. Aí você vai, corre no policial, fala: seu moço, olha, aquele lá me bateu, não sei o que, ele me roubou. Aí o policial vai lá, né? E vai buscar realmente a verdade. Ele vai prender as pessoas, né? Vai ver essa coisa toda. E a hora que ele ia verificar que não é verdade, como é que vai ficar? Né? A hora que ele verificar que não é verdade, quem vai estar com problema é você. Tá? Então, simpatia, o ideal primeiro, simpatia, quando você mexe com algo espiritual, ela tem uma repercussão, ela tem um desdobramento. Tem que tomar muito cuidado com essa questão do desdobramento. Há uma responsabilidade que nós temos que ter. A gente não mexe com as coisas de forma impune. Tudo tem um preço, tudo tem uma consequência. Então, simpatia para arranjar dinheiro, emprego, namorado, funciona. Mas não é adequado, não é conveniente utilizar esse tipo de coisa. Você gostaria de falar alguma coisa nesse sentido? Não, que o pessoal quer arrumar fácil, né? Dinheiro fácil, namorado fácil, tudo, emprego fácil. Gente, nada é fácil. Nada é fácil, assim, igual as pessoas querem. Clim, apareceu. Como você disse, professor, tem que ter o mérito, sabe? Você tem que ter lá o seu trabalho, o seu suor, o seu sacrifício. Aí a coisa funciona, sabe? Mas eu quero assim, que chova dinheiro agora. Alguma coisa tem de errado aí, né? Esse dinheiro tem que sair de alguém, né? E às vezes sai, se você não tem mérito, vai tirar de quem tem mérito, aí você adquire um karma, e o negócio, a coisa vai complicando. Né? E aí cria aquele karma e aí mais um
Exatamente. O namorado é a mesma coisa, né? Você quer a pessoa, eu quero ele como namorado, mas às vezes ele não estava destinado para você. Fica amarrando a pessoa. Aí você atrapalha a evolução daquela pessoa, atrapalha a sua, porque às vezes você estava destinado a ser feliz com outra pessoa. De uma terceira e de uma quarta também. Exatamente. Aqui está você, aqui está com a pessoa e você. Olha a confusão. Nossa, e aí vai se espalhando. Olha a confusão, tá? Então a gente tem que ter muita consciência. Verdade. Então vamos para o intervalo, professor Juarez? Vamos mais um breve intervalo e fica conosco. E a gente volta. Até já. Programa Vida e Espírito. Apresentação: Rogério Temporim. Toda sexta, às 10 da noite. De volta com o programa Professor Juarez e você. Nesse bloco vamos falar de relacionamentos, certo? Isso, correto. Relacionamentos. Primeira pergunta então, professor. Meu marido quer fazer coisas estranhas na cama. Devo aceitar? Olha, gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em termos de relacionamento a dois é o respeito para consigo mesmo, né? Se você vai fazer uma coisa porque a outra pessoa quer e essa coisa é contra os seus princípios, contra os seus valores, você não quer, não faça, né? Você não pode se violentar. Pior do que a violência do outro é você se violentar. Ninguém faz conosco aquilo que a gente não deixa, aquilo que a gente não quer, tá? Na maioria das vezes isso é fato. Então, primeira coisa, você tem que se respeitar, você tem que se amar, certo? Agora, por outro lado, né? A vida do casal, a vida sexual, né? O que acontece na vida íntima das pessoas, só eles sabem. E a sociedade muitas vezes é um pouco hipócrita, né? Na sociedade às vezes fala-se, tem alguns conceitos e coisa e tal, mas lá na vida íntima a maioria segue outros princípios, outros valores, outras características. Nós temos os nossos desejos, os nossos instintos, as nossas fantasias, né? E pense o seguinte, né? Se o seu marido ou esposa, por exemplo, quer fazer uma coisa diferente na vida íntima na cama, e você não faz, o que vai acontecer? Vai apagar esse desejo da pessoa? Ela vai esquecer? Não vai não. Aqui vai ficar dentro, né? E tudo que você não satisfaz, a tendência é ele ir crescendo e aumentando, né? Até que um dia ele ou ela pode procurar outra pessoa para fazer aquilo. Nós estamos num processo de evolução onde a gente tem que ser mais aberto, né? Mais verdadeiro, sabe? Se outras pessoas fazem determinadas coisas e têm prazer e são felizes assim, por que a gente não pode ser feliz também? Por que a gente não pode ter prazer? E principalmente por que a gente não pode dar prazer para outra pessoa que está conosco? A coisa não é 8 ou 80, tem que conversar. Sabe? Tem que conversar no casal. Fala, escuta, como é que você pensa? Conversa, como é que faz isso? Né? Como é que eu me sinto? Como é que vai? Então vamos devagar, né? Às vezes a pessoa tem experiência naquilo, fala, vamos devagar, deixa eu ver, deixa eu experimentar, mas assim, devagarzinho, né? Não, é devagarzinho, vamos ver se eu gosto, se é legal, se é bacana, porque tem que ser bom para os dois. Não é legal uma coisa, em qualquer sentido de relacionamento, inclusive de amizade ou até comercial, que seja bom para um e ruim para o outro. Não faz sentido, não se sustenta, não dá certo, né? Então, né, se a mulher traz essa pergunta, se ela tem essa reflexão, ela tem que virar para o marido e falar, escuta, você gosta de mim mesmo? Você quer me ver feliz? Você quer me dar prazer? Então, não se preocupe apenas com o seu prazer, com a sua felicidade. Olhe para mim, você está junto comigo. Então, é muito importante que eu também tenha prazer, que eu também
seja feliz, né? E aí conversa, experimenta, brinca, ensaia a coisa, sabe? Vai tirando aquele peso todo, né? Porque às vezes o preconceito fica uma coisa, nossa, aí você vai conversando, aquele medo todo, aquela monstruosidade. Na verdade, eu acho que são dogmas criados, né, ao longo do tempo, na sociedade, religião e tudo, que fica na cabeça da pessoa. Aí, como você falou, monta aquela monstruosidade, né? Aqui a pergunta é: meu marido quer fazer coisas estranhas, né? Eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga que é o contrário. Minha namorada quer fazer coisas estranhas. Eu lembrei, porque nem sempre o homem. Aí pode ser a mulher também que quer fazer coisas estranhas, né? Com certeza, acontece isso, e só que é pior ainda para a mulher, né? Porque o homem já às vezes é mais machista, ele pode virar para a mulher, onde você aprendeu isso? Né? E tal, e ficar assim, por quê? Porque nós temos uma educação, às vezes, muito retrógrada em alguns momentos, né? Em que o homem, às vezes, vê a mulher como se fosse a mãe, pura e casta, né? Aquela com quem ele tem uma relação única e exclusivamente para reprodução, para gerar os filhos. Mas a mãe não é pura e casta, porque ele nasceu dela, então ela teve que ter ato sexual. Teve que ter a sexualidade, né? Mas às vezes acontece isso, aí ele deixa o lado dele de homem, de prazer, de alegria, para ele satisfazer com outras mulheres. E aí o que acontece? A família vira um caos, né? Aí ele perde a família, né? Cria aquele problema, não só para ele, mas para a esposa, às vezes para os filhos. Se o casal então conversasse, não seria melhor? Olha, escuta, eu tenho vontade de fazer tal coisa e tal, para mim é importante, eu curto isso e tal. O que você acha? Mas sabe o que acontece? Pela experiência que eu tenho, que as mulheres, às vezes, não falam para o marido, que o marido, alguns, né, são machistas demais. Não, o que é isso? Não sei o que, minha mulher, não, que nem você falou. Então, as mulheres não conversam com os maridos por causa da reação que os homens têm. Porque quando é ao contrário, o marido fala para a esposa, a reação da mulher é diferente. A mulher tende a ser mais complacente, a aceitar mais. E o homem, ele acaba sendo agressivo. Então a mulher não conversa com o homem, na maioria das vezes, né? Por isso. A gente tem que avaliar, né? Até que ponto tem abertura, até que ponto a gente pode realmente conversar com a outra pessoa, né? E até que ponto que você está se arriscando a criar um problema maior para você, né? Se você está com aquela pessoa há tantos anos, tem que dar um voto de confiança, né? Às vezes, gente, um jeito de tocar no assunto é deslocar de você o problema. Você fala, olha, fulano, eu vi na novela tal coisa, assim, o que você acha? Aí você vai ver a opinião dele. Você fala que você viu na novela, né? E tal situação, ou uma amiga lá, mas assim, você não pode botar peso. Olha, imagina, ela fez isso. Não, você não pode induzir, falar que você não gostou, porque aí ele vai falar, não, também não, né? E nem falar que você gostou. Né? Você fala, né, aconteceu tal coisa na novela, o que você acha disso? O maior tabu na novela, tá todo mundo comentando. O que você acha disso, né? Nós estamos numa evolução tão grande, muitas coisas acontecem, né? Nas novelas aparecem muitas coisas, faz parte do dia a dia, sempre existiu, né? Se a sexualidade, a vida íntima com as suas variações, sempre existiu, só que antes não era falado, não era tocado, não era divulgado. Agora não, agora se divulga, agora se fala, se conversa, né? É muito importante o casal conversar sobre essas coisas íntimas, porque senão às vezes ele fica se segurando lá, achando que a mulher é toda pudica, toda reprimida, né? Toda cheia de preconceitos. E às vezes ela não é. Ela tem lá vontade de fazer a mesma coisa que ele tem, só que eles não conversam. E ela tem medo da reação dele. Conversa assim, põe uma situação lá fora e tal, hipotética, né? Ou há um filme que tenha uma cena e tal, que possa abordar, põe lá e fica olhando a outra pessoa, qual a reação, como é que ela comenta, se ela não comenta. Se não comentar, você puxa a língua, né? Puxa a língua. O que você achou disso, né? E fica, sabe? Aí você vai começar a quebrar o gelo. É muito importante isso, né? Para a felicidade, porque o sexo ele faz parte da vida de todo mundo, gente, tá? Antes de nós sermos humanos, nós somos animais. E o sexo, ela é uma coisa essencial para a existência.
né? A gente procria, a gente gera filhos, né? É assim a vida continua. O sexo ele é divino, ele não é pecado, ele não é feio. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas com o sexo, né? Fazem coisas feias com o sexo, né? Então sempre, como o sexo vai depender normalmente de duas pessoas, o ideal é o respeito consigo mesmo e com a outra pessoa, né? E chegar num acordo comum, tá bom? Tá bom, professor. A próxima pergunta. Sim. Amo uma pessoa já compromissada, não sei o que fazer. Isso acontece, né, gente? Às vezes a gente se depara com muitas pessoas, nos meus atendimentos, Letícia, eu já vi vários casos assim, da pessoa gostar, amar mesmo, né? Só gostar, né? De querer paquerar, achar bonito, né? Tem muita mulher, por exemplo, que acha muito bonito o padre Fábio de Mello, né? De fato, ele é bonitão. Mas uma coisa é você gostar, você achar bonito, né? E você amar mesmo, né? De você sentir uma necessidade de estar com outra pessoa, ter um vínculo, se aproximar e sofrer com isso, né? Com a distância e com a dificuldade. Tem homens casados ou mulheres casadas, né? Porque são questões que atingem tanto o homem quanto a mulher, né? Gente, isso aí é um assunto muito delicado, porque envolve outras pessoas, né? Às vezes outras famílias, né? No caso do Fábio de Mello, por exemplo, ele tem toda a história dele, né? Tem toda a condição de padre, né? Em tese, a sociedade não vai aceitar que um padre tenha relação com namore com nenhuma moça, nenhuma mulher, né? Porque ele fez o voto de castidade, mesmo que em outra religião o pastor pode casar, ter filhos, e isso não prejudica em nada a sua condição espiritual. Mas na Igreja Católica tem isso, então às vezes os católicos não vão aceitar, né? Então isso pode prejudicar a imagem dele, pode prejudicar todo o trabalho dele, e ele pode estar inocente nessa história também, né? Existe muito amor platônico, às vezes ele não fez nada, não tem nada a ver com a história, e de repente, né? A doida lá que quer tirar do eixo. Certamente o Fábio de Mello sofre alguma assédio nesse sentido. E se for uma pessoa casada, seja homem ou seja mulher, tem o companheiro, a companheira dela, tem os filhos, né? Tem a imagem dessa pessoa perante a sociedade, né? E a imagem dela perante ela mesma, que é o mais importante, né? Então, a gente tem que pesar, né? Se vale a pena, o que está acontecendo, né? Muitas vezes, gente, é comum a pessoa projetar nas outras aquilo que ele tem dentro de si. Muita gente tem carência de pai na vida, né? E projeta na figura de alguma figura poderosa, alguma pessoa de destaque que pudesse dar orientação, o apoio para ela. Aí é o amor, mas é um amor de filha para pai. Só que como não é o pai, aí confunde com o amor de homem para mulher. Isso acontece, né? Ou pode acontecer de uma mulher com pai ou de um homem com uma mãe também, né? Ele busca e tem carência de mãe e tal, tem essa necessidade, às vezes encontra uma mulher que dá atenção, que orienta, que apoia, que dá segurança, pronto. Aí de repente ele acha que está amando aquela mulher, mas na verdade é uma projeção de uma carência da figura da mãe. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? E se for o caso, eu recomendo que procure uma terapia, procure um psicólogo. Psicólogo, gente, não é coisa de louco não, sabe? Psicólogo, todos nós precisamos de terapia, todos nós, sabe? A gente entender a nós mesmos, a nossa história, a nossa vida, as nossas relações, nossos sentimentos, nossos pensamentos. É muito importante a figura do psicólogo na vida de todos nós, né? Agora, se essa pessoa proibida é um menor de idade, aí fica mais sério ainda, né? É lógico que às vezes a pessoa ela tem claro na cabeça dela que é errado, né? O adulto, né? Querer namorar um menor de idade, ela sabe que é errado, a sociedade toda coloca isso, mas ela não consegue segurar isso. Por quê? Porque ela tem dentro de si, é verdade, não é safadeza, não é, sabe, não. É porque ela quer fazer coisa errada. Ela não se segura. Tem que procurar ajuda com urgência,
né? A pessoa tem que realmente procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta e ser muito franco com o terapeuta. Quanto mais a gente fugir dessas coisas, gente, mais essa coisa vai aumentando, ela vai crescendo, porque aquilo que a gente reprime, em termos de sentimento, de desejo, de necessidade, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, né? Até que aquilo toma a sua cabeça, estoura, você perde o controle, né? E faz o que não deve. E aí, para consertar a coisa, dificilmente você consegue consertar, tá? Então pense, releve bastante se vale a pena, o quanto isso é importante para a sua vida, pense na vida da outra pessoa. Se você achar que é muito importante na sua vida esse assunto, essa questão, que vale a pena você se aprofundar, procure um psicólogo, um terapeuta, uma outra pessoa que você confia, uma pessoa sensata, madura, equilibrada, que possa te orientar, que possa te ajudar. Muito cuidado com amigos e amigas que falam, não, vai lá, boba, vai, faz, não, que se dane. Não é assim não. A gente tem que ter responsabilidade, não só com a nossa vida, mas com o que a gente faz na vida dos outros. E lembrar que atrás desse outro existem outras vidas também. E se você de fato ama aquela pessoa, você vai querer machucar um filho, por exemplo, dessa pessoa? Pois é. Então será que você ama mesmo, né? Só aquela vontade egoísta de eu quero e que dane-se tudo que tiver por perto, né? Então isso não é amor. Não, você falou uma coisa muito importante, Letícia, olha, muito importante mesmo, né? A gente tem que diferenciar amor de desejo, tá? Porque o amor verdadeiro, ele é abnegado, sabe? Ele não tem posse. Quando você ama, você quer ver a outra pessoa bem, feliz, mesmo que esteja longe de você e com outra pessoa. Ou às vezes vamos ficar juntos, então a pessoa ama, os dois se amam, e aí resolvem tudo e tal, entendeu? Pra ninguém sair perdendo e ninguém sair chorando no final, e eles ficam juntos, assim. O amor, ele dá um jeito de ficar bem para todas as pessoas, para todas as partes, né? Assim. Com certeza, né? Então, se você tem essa necessidade, não é possivelmente amor. Às vezes é necessidade sexual, é desejo. E aí você pode estar confundindo as coisas. Muito cuidado com isso, tá bom? Ok. Terminamos por hoje, né, o nosso programa e convidamos você para estar conosco no próximo programa. Seja bem-vindo e sempre conosco. Até já, gente. Até logo, tchau. Tchau.